Há algumas semanas nós falamos sobre religião. Hoje nós vamos falar sobre algo muito além da religião, muito mais importante, porque nós vamos falar sobre a cruz. E o Evangelho não é o homem tentando chegar a Deus, é Deus vindo até nós por meio de Jesus Cristo para nos salvar. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Olá, que alegria é estar com você aqui no Café e Fé mais uma vez. No programa anterior, alguns programas anteriores, nós falamos sobre religião e vimos como ela se baseia no esforço humano, no cansaço. Agora, nesse segundo programa, nós vamos olhar para o centro do Evangelho, que é a cruz de Cristo. Eu comentei no programa passado sobre o livro Religião, uma bandeira do inferno. E se você não viu o último programa, então você procure ver isso no YouTube para pegar o início dessa conversa. O centro dessa discussão sobre religião versus evangelho no evangelho não é o pecador quem aceita Cristo, mas é Cristo quem aceita o pecador. Isso é provocante, viu? Você prestou bem atenção nisso? Não somos nós que aceitamos a Jesus Cristo. E para esta conversa de pé de orelha, de coração para coração, está aqui o nosso amigo Pedro Medeiros. Pastor, muito obrigado novamente pelo convite. É sempre um privilégio estar sentado com o Senhor aqui para a gente conversar um pouquinho em relação à palavra de Deus. Então, queridos, o Evangelho começa com o Senhor agindo. E isto é transcendental, é maravilhoso. Eu vou pegar meu cafezinho e você pegue o seu, que já já nós começamos. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. O Evangelho começa com Deus fazendo. É Deus agindo em Cristo, desde o princípio. O início da Bíblia já começa com a cara do Evangelho. Depois do pecado, depois que Adão trupica e cai, Deus mesmo providenciou a solução. Deus fez umas vestimentas de pele de animal para cobrir a nudez do casal. Eles fizeram de folhas de figueira as suas tangas. Isso aí é um movimento religioso. A religião é o homem fazendo.
mas o Evangelho é Deus fazendo. Isto aponta para a coisa mais profunda. Enquanto o homem faz e a sua vestimenta é uma vestimenta rota e seca, Deus faz e aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o sacrifício. Ali nós já vemos o assunto da cruz, naquele sacrifício que vai redundar na cobertura do casal. Eu acho que esse assunto é de uma importância vital. Hoje se fala muito, você aceitou Jesus? Você já aceitou Jesus? Essa expressão ela foi cunhada lá no século XIX. Antes disso não havia essa expressão. Foi por um advogado que se tornou pastor e ele acabou, Charles Finney, e ele queria encher a igreja e fazia apelos, e nesses apelos era para que a pessoa aceitasse Jesus. Mas, na verdade, o Evangelho ele trata em Deus nos aceitar. Nós temos que receber. E se você não souber a diferença entre receber e aceitar, você vai ficar meio problema. Olha aqui, nós estamos aqui no Brasil passando por uma fase na política terrível, em que os políticos, eles aceitam propina. Eles não recebem propina porque eles podiam rejeitar. Eles aceitam a propina e vira aquele balaio de gato. Mas o mendigo, aquele que está na situação de penúria, ele não aceita a esmola, ele recebe. É um presente. Né? É um presente e se ele não receber, ele vai estar danado. Então, aceitar, eu tenho que exercer o meu direito de rejeitar. E receber, eu não posso não receber porque a situação é desesperadora. Eu acho que entra um pouquinho, ou muito, da necessidade do ser humano, que até nós falamos nos programas anteriores, de ter mérito em tudo. Sim. Então é o DNA do ser humano, o pecado do ser humano que quer justiça própria. Então, por mais que é o Senhor que fez a obra em Cristo, o ser humano ele quer ter esse selo de que não, mas fui eu que aceitei, a palavra final foi minha. Então o ser humano ele quer exalar a sua autossuficiência, o seu mérito. Então eu sou melhor do que você porque eu aceitei e você não aceitou. Então tudo isso vem muito atrelado ao humanismo. Né? Eu estou andando de carro, sofro um acidente, fico ferido, estou sangrando e chamam a ambulância. Eu aceito o cuidado da ambulância ou recebo? Essa é uma pergunta que a gente precisa entender. Eu não aceito. Eu recebo, porque se eu não receber, eu estou ferrado. Uhum. Eu vou morrer, estou sangrando. Agora, alguém me oferece uma coisa prejudicial, eu recebo ou eu aceito? Você tem o poder de dizer. Eu tenho o poder de rejeitar, eu rejeito. Uhum. É o caso da propina do político. Ele tem a condição de rejeitar, mas ele recebe, ele aceita e vira esse problema. E Pedro, como é que você vê essa questão toda, esse assunto de receber, aceitar e tal? Você acha que tem essa diferença? E até o senhor deu o exemplo daquela pessoa que está quebrada, né, está machucada, né, que recebe a ambulância. Se a gente for ver biblicamente, a situação é muito pior do ser humano, porque a palavra de Deus diz que depois que o pecado entrou no mundo, o ser humano está morto em seus delitos e pecados. Então o seu espírito que estava vivo diante de Deus, agora está morto diante de Deus. Então é alguém que não tem reação de fato perante as coisas espirituais. E quando a gente olha para a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, ele já começa respondendo essa questão.
Ele nos vivificou, em outras traduções, ele nos regenerou, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Então Deus nos regenera, ele nos dá da sua graça no momento onde nós estamos mortos espiritualmente, né? Então a situação do ser humano é essa. E aqueles que pela graça de Deus são alcançados pela palavra, esses recebem o Senhor Jesus e o Senhor lhe traz essas pessoas ao arrependimento porque ele já os regenerou espiritualmente. O apóstolo João, quando ele está escrevendo o seu evangelho, ele diz que Jesus veio para o que era seus. Os seus não o receberam. Ele não usa o verbo ali, não. Ele não é... Se alguém traduzir por aceitar, eu tenho que discutir com essa pessoa. Eles não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Porque eles não podiam, no sentido de receber, eu não posso, no meu estado de ferido ali na estrada, sangrando, eu não posso não receber, a não ser que eu queira tirar a minha vida. Eu não posso não receber o benefício que estão me dando. E Jesus veio e eu recebi Jesus. Eu conheço a história de uma pessoa que ele aceitou Jesus 17 vezes. Toda vez que chegava na igreja um pregador, isso foi lá nos Estados Unidos. Todas as vezes que chegava um pregador e fazia um apelo, quem quer aceitar Jesus, levantava a mão, vinha à frente. Ele disse que foram 17 vezes. Ele fez aquilo, ele chorava, ele aceitava, depois ele rejeitava, e ele fazia. E um dia, e ele vivia na bebida, a bebida o dominava. Um dia ele chegou bêbado, mas ele estava bêbado, trôpego. E ele vinha andando na estrada e a lua cheia, linda, lá no estado dos Estados Unidos, ele chegou e disse que olhou para a lua e virou-se para Deus e disse, ele contava com seu sotaque de bêbado, ele dizia, Jesus, tem misericórdia de mim. E ele diz assim, eu passei mais rápido para o reino de Deus do que eu passei o portão da minha casa. Naquele dia, ele disse, eu recebi a revelação da graça de Deus na minha vida. Eu conheço muita gente que já aceitou Jesus e desaceitou algumas vezes, mas aquele que recebe é grudado. E eu acho que algo que precisa ficar claro para os nossos ouvintes é que nós não estamos dizendo que o ser humano por si só não rejeita o Senhor, porque a palavra fala que o ser humano, a tendência natural dele é a rejeição às coisas de Deus, porque ele está morto em seus delitos e pecados. Agora, aqueles que foram alcançados pela graça e se tornaram novas criaturas, não é porque elas tiveram o poder de aceitar ou não a Cristo, é porque, assim como nós citamos aqui em Efésios capítulo 2, até lendo o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, o que ele fez antes? Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, se nós recebemos o Senhor, é porque o Senhor nos vivificou e nos fez ressuscitar juntamente com Ele antes disso. Não é possível a resposta do ser humano ao Senhor se não for pela graça de Deus o regenerando para receber esse presente maravilhoso. E não aceitando ou não, porque isso vem um sentido de poder da pessoa, né? Não, eu tenho o poder de aceitar ou não. Por exemplo, eu trabalho com o mercado imobiliário e vem algumas propostas de negócio. Eu tenho o poder de aceitar a proposta
ou rejeitar a proposta. Mas não é o caso do ser humano. O ser humano não está nessa condição de sentar à mesa e ter esse poder de discutir, de ver o que é melhor para ele. Ele está morto em seus delitos e pecados. E quando o Senhor o alcança, é pela graça de Deus e porque ele ressuscitou aquele espírito que estava morto para receber o Senhor com alegria. Você presta atenção no que o Pedro acabou de dizer, que nós só podemos reagir espiritualmente depois que nós formos vivificados espiritualmente. Porque se nós estávamos mortos, Lázaro só pôde sair da tumba quando Jesus operou a obra de vivificação dele, de retornar pela ressurreição à vida. E nós só podemos crer e nos arrepender depois que somos vivificados por meio da palavra de Deus. A Bíblia diz que a nossa alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Nós só reagimos depois que somos trabalhados pela graça de Deus. Olha, no próximo bloco nós vamos ainda mexer um pouquinho mais sobre essa obra da cruz e é já que a gente volta. Pega o seu cafezinho aí que nós continuamos aqui tomando o nosso. Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional. Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, sala 301. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Há um momento que eu considero o momento mais sublime da história da redenção, quando o Senhor Jesus deu um brado, ele deu um grito, ali no finalzinho da sua crucificação. No capítulo 19, versículo 30 do Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo disse, está consumado. Significa, dentro da linguagem, a linguagem comercial, a conta está paga. Não tem mais nada. Essa palavra grega até é uma palavra que dá uma emoção em mim. Eu ouvi-la, tetelestai. Acabou! A obra da redenção foi consumada. O cristianismo, ele não começa do ponto de vista da sua realidade no Natal. Ainda que o Natal seja o princípio da revelação do Verbo se fazendo carne. Mas ele começa exatamente nesta hora. Esse tetelestai. A conta foi paga. Daqui para frente, acabou. A inauguração da nova aliança. A inauguração da nova aliança. E em Colossenses, Pedro, você tem aí o texto de Colossenses, capítulo 2, versos 13 e 14, quando o apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção para alguma coisa muito importante. A palavra diz assim, ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, cravando-o na cruz. Lá naquela cruz, quando ele disse, esse está consumado, um pouco antes a Bíblia nos mostra que ele fez uma obra de atração. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei a mim. Todos aqueles que o Pai me deu, eles virão a mim. E quando ele morreu, ele não morreu sozinho. Ele estava numa morte que era uma morte solidária, uma morte compartilhada. E quando ele morreu ali, a nossa dívida acabou. Na cruz, a dívida acabou. Eu não vou pagar mais nada porque ele pagou tudo. E ele não pagou a primeira prestação. Porque tem alguns que acham que foi uma espécie... Ele só deu o sinal. Só deu o sinal. Agora, o resto é com a gente. Aqui comigo, não. A condenação foi removida. O pecador foi
reconciliado. E isso não é religião. Isso é evangelho. Se for religião, você vai continuar com o carnê de pagamento. Você vai continuar nas prestações. Mas isso não é religião. Ô Pedro, quando alguém entende que a salvação está completamente baseada na obra perfeita de Cristo e não no seu próprio desempenho, como isso muda a maneira de viver a fé e a vida espiritual? Então, eu gostaria de fazer uma consideração que quando nós olhamos para essa questão da dívida que foi cancelada, da conta que foi paga, eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte: você imagina alguém que é muito pobre, mas muito pobre, tem uma conta impagável, praticamente impagável. Aí vai alguém lá e paga a sua conta. Resolveu o teu problema? Resolveu o problema da sua conta, que era muito alta. Mas você continua pobre. Então o evangelho, ele é a morte do velho homem, juntamente com Cristo naquela cruz, né? Então quando o Senhor nos atrai a Ele, quando o Senhor nos une a Ele, mas Ele termina na ressurreição. Então o Senhor ele não apenas paga a nossa conta, mas Ele deposita na nossa conta, para não deixar a gente sem dívida, mas continuando no mesmo estado. Ele deposita na nossa conta a ressurreição, que é a vida de Cristo habitando em nós. Então o Senhor, Ele, além de quitar a nossa dívida, Ele ainda dá tudo o maior do que Ele poderia dar, que é a vida de Cristo pelo poder da ressurreição vivendo em nós. Eu até lembro de um testemunho do David Kuykendall. Nos seus escritos, ele comenta que ele cresceu num ambiente religioso, dentro de um sistema religioso, e ele era de fato sincero na sua religião. E ele tentava melhorar, lutar contra o pecado, e ele tentava, assim, mortificar a carne na força do braço. Só que, assim como qualquer pessoa que ainda não é regenerada, de fato, que ainda não conhece a obra de Cristo, ela vai se esbarrar na sua limitação e vai se decepcionar. E aí ele ficava tão agoniado com isso, por conta do aprisionamento da religião, do medo de Deus, que um dia ele orou assim para o Senhor, falou: Senhor, se o Senhor não consegue me mudar, então me mata. E aí, depois dessa oração, o Senhor começou a revelar para ele que ele já tinha morrido na pessoa de Cristo. Ele começou a entender melhor Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado. No versículo 11 que diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o Senhor começou a trabalhar na vida daquele homem, e ele falou: peraí, eu estou pedindo que se o Senhor não conseguir me mudar, então me mate, mas o Senhor já crucificou meu velho homem, Ele já me deu uma nova vida na ressurreição. E a partir dali, ele começou a realidade da mudança na vida dele, que ele sempre buscou por um meio religioso, ele começou a alcançar agora, mortificando os feitos da carne, pelo Espírito e pela consideração e o saber diário que nós estamos mortos para o pecado na pessoa de Cristo. Você está vendo o que é o Evangelho? Na religião sou eu que tenho que me anular, que tenho que me coibir, que tenho que fazer a supressão. Mas no Evangelho é Deus em Cristo fazendo. É totalmente diferente. Não é o esforço pessoal. E como o Pedro falou, não só foi a conta paga. A conta foi paga de uma vez para sempre, porém, eu tive uma herança. Eu passei a ser herdeiro da família de Deus. E a palavra é essa, herança. Não é? É uma palavra rica. Eu gosto muito de um cântico que diz assim: eu sou membro real da família de Deus, salvo por Cristo, indo para o céu. Sou herdeiro de Deus. Essa ideia de herdeiro de Deus, sou irmão de Jesus e herdeiro de Deus, pois sou filho real da família de Deus. Aqui é que está a grande coisa. Eu era pobre, não só pobre, eu era podre e perdido, pecador. Quando eu vejo cantar, eu era pobre, eu não gosto, né? Porque a minha identidade era de podridão. Eu era
pobre, podre pecador. Mas Cristo pagou a conta. E não só pagou a conta, Ele me deu o reino. Porque agora nele nós somos participantes da herança celestial. Mas isso não é bom demais? Você viver aí carregando a corrente da escravatura, do medo, da ansiedade, da angústia, que está lhe consumindo. Ou você sentar junto, porque a Bíblia diz que nós estamos assentados nas alturas, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. O Evangelho todo é em Cristo. A religião é no braço, é no tutano, é na força, é subindo montanha para ser especial, é fazendo isso, é fazendo aquilo. Eu vejo hoje um bocado de movimentos, de esforço, mas os caras estão cansadinhos. Ele não consegue ir para o descanso do Senhor, para experimentar a beleza de Cristo. É, Pedro? Eu lembrei de um texto, pastor, a gente não tem um tempo hábil aqui para a gente conseguir destrinchá-lo, mas eu lembrei daquele texto do jumentinho que o Senhor usou para fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Que a palavra fala lá em Lucas capítulo 19, ali na partir do versículo 30, mais ou menos, que era um jumento que nunca tinha sido domado, nunca tinha sido montado, era um animal selvagem. E quando a gente percebe, a gente olha que esse jumentinho é como se fosse a gente antes do Senhor nos usar. É um animal selvagem que talvez os mandamentos da lei serviriam para nos barrar um comportamento selvagem, para nos domar, para segurar um pouquinho aqui a nossa carne. A fúria. A fúria, mas não vai resolver de nada, porque no fundo nós estamos podres. Mas quando o Senhor fala assim, porque o Senhor responde assim no versículo 31 de Lucas capítulo 19, o Senhor precisa dele. Eu vou soltar aquele jumento, eu vou usar aquele jumento para a glória de Deus. É totalmente diferente. Não é você escalar montanha, não é você se auto-sacrificar, não é você se auto-flagelar, fazer jejum de 40 dias que vai te trazer a salvação. É o Senhor que já te regenerou, já te trouxe arrependimento, agora te usando pela graça de Deus. É um prisma completamente diferente, o prisma da salvação, totalmente diferente do prisma do sistema religioso. Você observa? Eu quero deixar isso aqui bem repetido. Religião cansa e não salva. Ela deixa o sujeito exaurido. A religião aprisiona. Deixa o sujeito cheio de preconceitos e arrogante. A minha é melhor do que a sua. E aí os embates. Cristo liberta. Cristo traz leveza, traz descanso. O Evangelho é a graça cuidando da nossa incapacidade. Portanto, eu queria que você olhasse para o Evangelho. Você não precisa mudar de um sistema. Deus tem que mudar o seu coração e trazer a alegria do descanso. Ô Pedro, eu quero agradecer você por mais uma vez estar disposto a estar aqui conosco no Café e Fé, compartilhando a sua experiência com outros irmãos. Pastor, muito obrigado. Eu gostaria só de deixar uma frasezinha pequenininha. O Evangelho é isso, nós somos muito piores do que imaginamos e muito mais amados do que poderíamos imaginar. Eu vou bater palma, Eu não lembro do autor, pastor, mas eu tenho anotado. Eu tenho a impressão que é do Tozer. Tenho a impressão que é dele. Eu quero encontrar você lá no próximo programa para a gente continuar no nosso cafezinho. E fica aqui o abraço. Abraço de sempre, de coração para coração. Até a próxima. Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional. Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, sala 301.
Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina.